Olá, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje, Matemática do terceiro ano, com Tiane L. Dia 2/6/2020. Para a gente começar hoje, na aula de hoje, vamos revisar os conteúdos que foram trabalhados durante esse mês que a gente está passando. Primeiro, nós vimos o número 999, estudamos as classes e as ordens, estudamos unidade, dezena, centenas e unidade de milhar, representação dos números em material dourado, ábaco e QVL, e também estudamos as sequências numéricas recursivas. Para dar início à aula de hoje, vocês vão pegar a apostila de vocês, vão abrir aí na página 13, para a gente começar a nossa correção. Todo mundo aí na página 13, então vamos lá. Nós temos aí o seguinte: este é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A foto aí do teatro. Esse teatro foi inaugurado em julho de 1909, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Então, aí nesse quadrinho nós temos uma informação. E nós temos citados aí alguns números. Vamos ver o que pede a letra A. Escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro e após a reforma de 2010. Lembram que tia explicou que os números também eles são escritos com palavras. Então, é isso que você vai fazer aí na letra A. Vai retirar os números e escrevê-los com palavras. No caso aí, o número 1739. Então, você vai escrever como se lê esse número. 1739, ok? Na segunda linha, você vai colocar o número 2252, com palavras também, certo? A letra B pede que você represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma de 2010. Então, você vai representar aí nesse ábaco os dois números que você escreveu na letra A. Então, o que é que você vai fazer no ábaco? Você vai desenhar argolinhas para representar cada número. Nós temos aí dois ábacos. O primeiro, nós temos o número 1739. Então, quantas argolinhas você vai desenhar em cada um? Como nós temos 9 na unidade, você vai desenhar 9 argolinhas. 3 na dezena, 3 argolinhas. 7 na centena, 7 argolinhas. E 1 na unidade de milhar, então você vai desenhar uma argolinha. No segundo ábaco, com o número 2252, você vai desenhar 2 na unidade. Por quê? Porque você tem o número 2. 5 argolinhas na dezena, porque representa o número 5 ou 50, no caso aí da dezena. Na centena, você vai desenhar 2 argolinhas para representar o número 2, que vale 100, porque cada centena vale 100, então aí nós temos 2, então vai valer 200 aí. Então, 2 argolinhas para as centenas. E nós temos 2.000, então eu vou desenhar 2 argolinhas na unidade de milhar. Por quê? Porque cada argolinha vai valer 1.000. Então, se eu tenho 2.000, 2 argolinhas, certo? E na letra C, diz o seguinte: a capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Nós vimos que em 2010 a capacidade aumentou, pois 2.250 é maior que 1.739. Então, a resposta é que sim, aumentou sim, né? O número 2.252 é maior
que 1739. Então, aumentou sim. Vocês agora vão aí para o caderno de atividades de vocês, para a gente dar continuidade à correção. Eu passei para vocês resolverem a página 32, mas para você continuar resolvendo a atividade da página 32, é preciso que você volte aí na página 31, para a gente começar a leitura da terceira questão, que termina lá na página 32, ok? Que diz o seguinte: você costuma ir ao zoológico? Leia nas fichas a seguir informações de alguns zoológicos do Brasil que valem a pena visitar. Então, nós temos aí algumas informações aí na apostila de vocês, com umas fotos de alguns zoológicos. Aí, na primeira, que é vermelho, nós temos o zoológico Pomerode, em Santa Catarina. E temos alguma informação sobre esse zoológico aí, aí embaixo, onde diz assim: atualmente no Zoo Pomerode vivem aproximadamente 1.040 animais pertencentes a 255 espécies. Pronto, essa é a informação desse zoológico. Nós temos também o zoológico Parque das Aves. O Parque das Aves trabalha por um mundo melhor, onde as pessoas possam viver em harmonia com a natureza. Para isso, mantém 16 hectares de Mata Atlântica e mais de 1.400 aves. Essa é a informação desse zoológico. Na página 32, dá continuidade com mais dois zoológicos. O zoológico de Curitiba, que diz o seguinte, a informação é que o Zoológico Municipal de Curitiba abriga 1.700 animais. E o Zoológico de São Paulo, que diz, por meio de exibição de mais de 3.000 animais, representados por espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, o Zoológico de São Paulo promove a conscientização do público sobre as diversas formas de vida sobre a Terra. Pronto, então aí vocês tiveram as informações dos zoológicos. Então, agora vamos aí para a letra A na apostila. A letrinha A da página 32 diz assim: em cada ficha, circule o número que representa a quantidade aproximada de animais que vivem em cada um dos zoológicos. Então, você vai pegar seu lápis, você vai circular em cada fichinha a quantidade aproximada de animais em cada zoológico. Pronto, fez isso? Quando você fizer isso, circular, você vai escrever esses números com palavras. Então, lá no primeiro zoológico, qual foi o número que você circulou? No caso, foi o número 1.040, certo? Que é o total de animais. Lá no Parque das Aves, qual foi o número que você circulou? Foi o número 1.400, certo? Então, você vai escrever aí na segunda linha o nome 1.400, ou você pode também escrever 1.400, que também fica correto. Lá no Zoológico de Curitiba, qual foi o número que você circulou? O número 1.700, certo? Então, você vai escrever o nome desse número aí na terceira linha. 1.700 ou 1.700. Tem essas duas formas de escrita. E lá no Zoológico de São Paulo, você circulou lá o número 3.000. Então, você vai colocar aí na letra A o nome 3.000. Certo? Entenderam? Agora, nós vamos para o outro pontinho, ainda da letra A, que diz assim: escreva no local adequado da reta numérica a seguir os números que você circulou nas fichas. Então, você vai completar aí na reta os números que foram encontrados em cada ficha. O primeiro número foi o número 1.040. Então, você vai colocar esse número aí na reta do livro aí, na reta numérica aí do livro, onde entre o número 1.000
e 1.100, que está aí na reta. Então, você vai colocar entre eles dois. Por quê? Porque o número 1040 ele está entre 1.000 e 1.100. A partir daí, nós vamos identificar a sequência que foi seguida aí. Nós vimos aí que no primeiro, nós temos o número 1.000, né? No primeiro tracinho. Então, se nós temos o primeiro tracinho, o número 1.000, e o segundo tracinho, o número 1.100, nós vamos dar sequência. O terceiro risquinho aí da reta numérica vai ser o número 1.300. Aliás, 1.200. O próximo, 1.200, 1.300, 1.400. Esse 1.400 aí você vai escrever que foi lá onde você encontrou na fichinha também. 1.500, 1.600, 1.700. Então, você vai identificar aí na reta o número 1.700. 1.800, 1.900, 2.000, que já tem aí na reta para vocês. Depois do 2.000, eu continuo a mesma sequência. Qual é a sequência que a gente já identificou aí? Que a gente está somando 100, né, ao número anterior. Então, 2.000 vai ser agora 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, que também já está aí na reta. Depois de 2.500, vamos continuar com a sequência, somando 100 ao anterior. 2.600, 2.700, 2.800, 2.900 e, por último, o último tracinho vai ser representado pelo número 3.000, que foi o que você também encontrou lá nas fichinhas do zoológico. Certo? Então, corrijam aí e preencham a reta numérica de vocês. Ok? Nós temos aí um pontinho que diz: escreva de 10 em 10 os números entre 1.000 e 1.100. Pronto. O primeiro número já está escrito, que é o número 1.000. Tá pedindo que você faça uma sequência de 10 em 10. Então, se eu já tenho o número 1.000 e vou começar escrevendo de 10 em 10, eu vou ter depois o quê? 1.010. 1.020, 1.030, 1.040, 1.050, 1.060, 1.070, 1.080, 1.090 e 1.100. Ok? Pronto. Então, muito bem. Para quem acertou, parabéns. Letra B. Escreva no quadro de ordens os números solicitados. Qual é o número solicitado? É onde tem aí no QVL, que é o quadrinho valor de lugar, o número 1.040 animais e 1.400 aves. Esse número você vai distribuir aí em cada ordem. Como é que eu começo preenchendo o quadro valor de lugar? Eu sempre vou começar da unidade. Então, eu vou lá olhar, observar o número, olhar qual é a unidade do número e começar a preencher o quadro. Qual é a unidade do número 1.040? 0. Então, eu vou lá e coloco o 0 lá na unidade. Qual é a dezena do número 1.040? 4. Então, eu vou lá e coloco o número 4. Qual é a centena do número 1.040? 0. E qual é a unidade de milhar? 1. Pronto, então eu já preenchi o primeiro espaço. Vamos lá para aves. Qual é a unidade do número 1.400? 0. Então eu vou lá e coloco 0. Qual é a dezena do número 1.400? 0 também. Qual é a centena do número 1.400? 4. Então eu vou lá na centena e coloco o número 4. Qual é a unidade de milhar do número 1.400? 1. Então, eu vou lá e coloco o número 1 e preencheu o quadrinho valor de lugar, certo? Para mim resolver o primeiro pontinho aí da página 33, que agora é a página 33 do caderno de atividades de vocês, diz o seguinte: qual é o valor posicional do algarismo 4 nos números escritos no quadro de ordens? Pronto, vamos lá. Nós temos aqui o número 1.040 e o número 1.400. Aqui está perguntando qual é o valor posicional do número 4. O número 4, onde nós temos aí 1.040,
está em qual posição? Está em qual ordem? Está na ordem das dezenas, segunda ordem das dezenas. Ou seja, se o número 4 está representado lá na dezena, isso quer dizer que esse número ele vale 4 dezenas ou 40, certo? Já o número 4, onde nós temos 1400, qual é a ordem que ele está? Terceira ordem, centenas. Então, esse número 4 do número 1400, ele representa 4 centenas ou 400, ok? Então, isso é para vocês observarem que de acordo com a posição do número, ele tem um valor diferente. Então, nós temos aí o número 4 com dois valores diferentes. Quando o 4 ocupa o lugar das dezenas, ele vale 40. Quando o 4 ocupa o lugar da centena, ele vai valer 400. Então, o número, ele muda de valor de acordo com a posição que ele se encontra, ok? Então, de acordo com a posição do número, ele vai ter valores diferentes. No outro quadrinho diz o seguinte: represente essas quantidades desenhando argolas nos ábacos. Então, é bem parecido com aquela outra que vocês já fizeram. Então, você vai representar aí no ábaco do livro de atividades de vocês o número 1040 e 1400. Vejam aí, no número 1040, apresenta alguma argolinha na unidade? Não. Por quê? Porque nós temos o número 0. Então, nós não vamos representar o número 0 porque ele já é 0. Então, vai ficar vazio a unidade. A dezena representa o quê? O número 4. Então, eu vou desenhar 4 argolinhas. Na centena tem algum número? Não, nós temos o número 0. Então, não coloca nem uma argolinha. Que, quando não tem nenhuma argola, já representa que é um 0. Lá na unidade de milhar, nós temos o quê? O número 1. Ou seja, nós temos 1000. Então, nós vamos desenhar aí uma argolinha. Ok? No segundo ábaco, nós temos o número 1400. Na unidade, vamos desenhar alguma argola? Não, porque nós temos, na unidade, nós temos o número 0. Então, não representa nenhuma argola. Na dezena, também não. Na centena sim, nós temos o número 4 na centena. Então, nós vamos desenhar 4 argolas. E na unidade de milhar, nós vamos desenhar mais uma argola. Qual é o maior número? É 1040 ou é 1400? Essa eu sei que vocês acertaram. Então, o número maior é 1400, certo? Complete a frase com os nomes dos zoológicos. Podemos dizer que aí você vai completar aí, Parque das Aves abriga mais animais que o Zoológico Pomerode. Ok? Então, completem aí e parabéns para quem acertou. A letra C diz o seguinte: qual dos 4 zoológicos apresentados nas fichas abriga mais animais? Então, de acordo lá com os números que você circulou em cada fichinha, qual foi o zoológico que apresenta mais animais? O Zoológico de São Paulo. Ok? Certinho. A quarta questão você vai fazer na próxima atividade, certo? Então, tia colocou aqui só para a gente dar uma olhada. Não precisava você ter feito a página 33, certo? Então, você vai precisar para a próxima atividade, que vai ser lá da página 34. Vamos agora dar uma revisada no nosso conteúdo e ver o que foi que a gente já estudou até aqui. Primeiro, a gente estudou o número 999, lembram? Então, vamos relembrar aí. O número 999, ele é composto por 3 ordens. Nós temos 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas, certo? Então, é o número 999 composto por 3 ordens.
E quando nós acrescentamos uma unidade a esse número, 999, então, se eu acrescentar mais um a ele, que número eu vou ter? Nós vamos ter mais uma ordem, que é a que a gente também começou a estudar, certo? Que foi o quê? A unidade de milhar. Então, se eu acrescentar mais uma unidade ao número 999, eu vou ter agora o número 1000, ou seja, uma unidade de milhar, certo? Então, lembram que a gente estudou? Uma unidade de milhar vale 1000. E 2 unidades de milhar? 2000. 3 unidades de milhar? 3000. Então, por aí vai. Esse foi o número 999 que a gente estudou, as 3 ordens e mais a unidade de milhar. Também a gente viu a representação dos números com o material dourado e o ábaco. Então, a partir desses objetos, nós podemos representar todos os números possíveis. Nós temos aqui a imagem do material dourado, onde nós temos aí um cubinho. Cada cubinho desse vai valer 1, que nós chamamos é o cubinho das unidades. Nós temos também aí a barrinha de 10. Cada barrinha dessa vale uma dezena. Se eu tenho 3 barrinhas de 10, quer dizer que eu vou ter 30. Nós temos aí também a plaquinha que vale 100. Ou seja, nessa placa tem 100 cubinhos, que vai valer 100 ou uma centena. Se eu falar que eu tenho 4 bloquinhos de 100, isso quer dizer que eu tenho o número 400. E também vimos a representação aí do cubo grande, que é o cubo que vale 1000, ou uma unidade de milhar. Se eu tiver 2 cubos de 1000, quer dizer que eu vou ter 2000. Então, eu posso representar, sim, os números com o material dourado. E aí, do outro lado, nós temos o ábaco, que foi o que vocês fizeram várias tarefinhas, preenchendo o ábaco para representar os números. Esse ábaco aí, nós temos até a unidade de milhar, certo? Então, nós temos a unidade, dezena, centena e unidade de milhar para representar os números no ábaco. Então, cada bolinha dessa vale um número. Se está na unidade, cada um vai valer 1. Se está na dezena, cada bolinha ou cada argola vai valer 10. Se está na centena, cada argola ou cada bolinha vai valer 100. E se está na unidade de milhar, cada uma vai valer 1000. Então, essa é a representação também no ábaco, que a gente também estudou. Também nós vimos o quadro valor de lugar, que é o QVL, que é onde a gente pode distribuir os números e, de acordo onde o número está, ele tem um valor diferente. Lembram daquela questãozinha do 4? O 4 na dezena, ele vale 40. Mas se eu colocar o 4 na centena, ele vai valer 400. Então, nós temos aí um QVL, nós temos as unidades simples e as de milhares, onde na de milhar a gente estudou só a unidade de milhar, ok? Que nós ainda vamos conhecer as outras, a dezena de milhar e a centena de milhar. Mas, por enquanto, nós paramos aí na 4ª ordem, unidade de milhar. Então, nós temos 1ª ordem, 2ª ordem, 3ª ordem e 4ª ordem, que foi o que a gente estudou. Unidades, dezenas, centenas e as unidades de milhar. Ok? Também, nós estudamos sequências numéricas recursivas. Certo? Vocês fizeram algumas atividades referentes e eu trouxe aí um exemplozinho para vocês. Como a gente vai descobrir uma sequência? Lembram também aí na atividade que vocês fizeram, lá na página 32, tinha pedido para o quê? Escrever de 10 em 10 entre o número 1000 e 1100. Então, a gente se refere nessa questão também as sequências numéricas, porque é quando eu dou continuidade aos números e descubro como foi que foi feito esses números, ou seja, que sequência foi usada.
Então, eu tenho aí para vocês o exemplo. Precisamos descobrir o número para seguir a sequência. 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180. Qual foi o segredo dessa sequência? Começando com o número 150, soma-se 5 a cada número anterior. Então, a sequência usada aí foi a soma dos 5 a cada número anterior. Eu posso também ter outro tipo de sequência. Eu posso ter sequências multiplicando ou subtraindo. Então, eu preciso ter atenção para me descobrir como foi usada essa sequência, de acordo com os números, certo? A atividade dessa semana é bem leve, vai ser um jogo. Lá no livro didático de vocês, lá na página 14, nós temos aí o jogo Detetive dos Números. Esse jogo poderia ter sido feito com um colega. Então, você vai escolher aí na sua casa alguém para jogar com você. Ou seu irmão, ou sua irmã, ou seu pai. Seja lá qual pessoa você escolher aí para jogar com você. Vai registrar e vai mandar para a tia, certo? Então, bom jogo. Sigam aí todas as regrinhas, seguindo aí as orientações na página 14 do livro didático da apostila de vocês e divirtam-se. Obrigado, bons estudos, fiquem todos bem.